Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Eu me recordo que no último programa estava falando a todos a respeito da estratégia de evangelização de Paulo. Falei das grandes cidades e sua preferência, o porquê desta preferência. Falei como ele se organizava, falei do sábado e da sinagoga, falei da pregação a judeus e não judeus que frequentavam a mesma sinagoga e que, por causa desta pregação, se dividiam entre si. Paulo, é preciso acrescentar, durante este trabalho, e isto é admirável, preferiu ser autossuficiente, autossuficiente monetário, autossuficiente com as suas finanças. Isto é, ele buscava não apenas uma sinagoga, mas, a teor de Lucas, era também fabricante de tendas e assim podia entrar na associação dos fabricantes de tendas para trabalhar durante a semana. Paulo era um trabalhador manual. Ao que tudo indica, as suas mãos trabalhavam o couro de animais para fazer tendas. E desta feita, Paulo não só evangelizava enquanto trabalhava, mas, sobretudo, ele se mantinha financeiramente. E qual o motivo desta autossuficiência monetária? Aqui é preciso abrir um parênteses. Nas grandes cidades do Império, havia um sem número de associações, mas, sobretudo, havia o hábito de determinadas pessoas mais altilocadas, pessoas de bem, possuírem clientes seus de nível social mais baixo. Clientes que saudavam pela manhã, clientes que os defendiam, clientes que realizavam alguns serviços para si, clientes que os acompanhavam e todos estes esperando receber alguma regalia, quer monetária, quer em prestígio social. E nós assistimos no Império a uma classe ascendente de patronato e clientelismo. Isto é, muitos de posição social elevada possuíam clientes e estes, por sua vez, eram clientes de outros de posição social ainda mais elevada. Até chegar, como já foi dito aqui, ao imperador, que era o patrono de todos os patronos. Claro, não quero dizer que toda a sociedade das grandes cidades imperiais agisse assim ou vivesse desta maneira. Porém, a instituição patronato, clientelismo existia, era múltipla, era variada e estava presente nas grandes cidades. Ora, Paulo se apresentava como um evangelizador. Aos olhos de muitos, um filósofo que trazia um culto diverso, mas era, a seus próprios olhos, um evangelizador. Estava ali lançando os primeiros fundamentos de uma comunidade cristã, de um corpo de Cristo. Ele podia facilmente se transformar num patrono. Pelo menos num patrono
daqueles que, através da sua pregação, se convertessem a Jesus Cristo, se entregassem a Cristo, se consagrassem a Cristo e vissem em Paulo o intermediário que lhes abriu as portas da salvação e da vida eterna. Era lógico pensar que estas pessoas se sentissem na obrigação não apenas de defender Paulo, não apenas de acompanhar Paulo, mas também de manter Paulo. Paulo, conhecedor deste hábito das grandes cidades do Império Romano, Paulo, conhecedor do patronato e do que aquilo exigia, absolutamente abriu as mãos. Não queria tornar-se patrono e não queria que ninguém fosse seu cliente. Não queria que ninguém lhe devesse coisa alguma. Não queria, de forma nenhuma, receber uma quantidade monetária, uma quantidade em dinheiro, devido à pregação que realizava e às conversões que conseguia naqueles centros. O que é que Paulo queria? Paulo queria ser absolutamente livre. Se ele se tornasse patrão ou patrono, se ele tivesse clientes que lhe pagassem, certamente ele também deveria alguns favores a esses clientes. Mas Paulo queria ser absolutamente livre para dizer o que fosse necessário dizer, para afirmar o que fosse necessário afirmar, quer agradasse, quer desagradasse. Eis o motivo, a meu ver, porque Paulo, com exceção da comunidade dos filipenses, não aceitou, sobretudo em Corinto, nenhum aspecto de patronato e de clientelismo. Era um apóstolo, era alguém que anunciava gratuitamente o anúncio mais importante que se pode ouvir, o anúncio da própria salvação da parte de Deus. Mas isto devia ser feito por parte dele absolutamente grátis, sem dever nada a ninguém, autossuficiente. E foi isto que alguns coríntios parece que não entenderam e até o censuraram. Paulo não nega que outros apóstolos tivessem que viver do Evangelho e afirma que esta era a mesma vontade de Deus, mas afirma ser também uma exceção a essa regra, pelos motivos que eu acabo de indicar a todos. Qual era, agora dando um passo a mais, o Evangelho de Paulo? O que é que anunciava nestas comunidades? Em primeiro lugar, se a comunidade fosse mista, ele falava da história da salvação do Antigo Testamento, na esperança que muitos dos tementes a Deus, não judeus atraídos pela religião judaica, tivessem uma certa familiaridade com as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento traduzidas para o grego 3 séculos antes de Cristo. Em segundo lugar, vinha o essencial da pregação. Aquele Deus que outrora falou aos pais por todos os profetas, neste tempo último, nesta plenitude dos tempos, falou-nos através de seu Filho Jesus. E aí sim apresentava Jesus. Sobretudo, apresentava Jesus crucificado. Não quis saber outra coisa entre vós, diz ele aos coríntios, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, Paulo nunca escondeu o temor da cruz. Paulo nunca manifestou receio de que a cruz de Cristo espantasse alguém. Pelo contrário, o que é
estultície ou estupidez para os pagãos e loucura para os judeus, a cruz, foi exatamente isto o que Deus, andando contra a corrente cultural e religiosa, escolheu para confundir aqueles que julgam saber alguma coisa por conta própria. Eu não quis saber de outra coisa a não ser de Cristo crucificado. E mais, mostrar que as promessas de Deus se realizaram no Cristo crucificado. E foi exatamente no momento da sua crucifixão que Jesus se tornou o Messias de Israel, o seu Salvador. E isto era exatamente o que os judeus não queriam, ou muitos não suportavam ouvir. Que fosse um pretendente messiânico, sim, alguns vieram antes dele, o último foi Herodes o Grande, e outros vieram depois dele, como Bar Coqueba, por ocasião da segunda revolta judaica em 134 da nossa era, sob o imperador Adriano. Nunca foram molestados, mas afirmar Jesus que era Messias e que se tornou Messias exatamente no momento da sua rejeição, no momento da sua cruz, isto era um escândalo. Era um escândalo que somente poucos ouvidos conseguiam guardar, reter e aceitar. Mas era a pregação de Paulo. Continuamos no próximo bloco. Um Messias crucificado. E, no entanto, um Messias que realiza o plano de Deus, que, como eu disse, gosta de andar contra a corrente, gosta de manifestar-se o inteiramente outro, o totalmente outro, o inefável, o absolutamente desconhecido, aquele que é totalmente diverso e distinto dos nossos pensamentos. Pois bem, o que fazia com que aceitasse um Messias crucificado? A leitura das Escrituras do Antigo Testamento. E sobre tudo certos passos do Antigo Testamento. Diz Lucas que conferiam estas coisas no texto, a ver se as coisas, se estes acontecimentos estavam realmente no plano de Deus, como Paulo lhes indicava na pregação da sinagoga. E percebendo o Cristo crucificado nas entrelinhas do Antigo Testamento, e podemos imaginar, sobretudo, a leitura cristã de Isaías, capítulo 52 e 53, bem, com a graça de Deus, evidentemente, que não falta a ninguém, se convertiam a este Jesus Messias crucificado, que para Paulo foi crucificado por causa dos nossos pecados, para remir com o seu sacrifício e o seu sangue os nossos pecados. Era bem uma apropriação de Isaías 52 e 53 ao fato da morte por crucifixão do próprio Jesus. Mas Paulo não parava aí. Crucificado pelos judeus, Deus o ressuscitou. E foi visto não por todos indistintamente, mas pré-escolhidas e pré-determinadas por Deus. Aqueles que comeram e beberam com ele depois que ressuscitou. E devia falar de sua própria experiência a caminho de Damasco. Claro, a pura crucifixão sem a ressurreição não teria sentido nenhum. Foi o grito da ressurreição que fez com que surgissem as primeiríssimas, ainda em Jerusalém, as primeiríssimas comunidades cristãs. Se não tivesse ressuscitado, ou se não tivesse havido o grito, ele ressuscitou, nós o vimos, não teria existido a seita que mais tarde se transformou na grande religião cristã, no cristianismo.
Deus o ressuscitou, Deus o exaltou e o transformou em Senhor. E aqui, Paulo e os outros pregadores buscavam a alusão do Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha os inimigos todos de escabelo para os teus pés. Disse o Senhor a meu Senhor. Estes cristãos intuíram logo que havia dois senhores e que o Senhor Jesus, passaram a chamá-lo assim, depois da ressurreição, o Senhor Jesus, exaltado à direita de Deus, estava sentado também à sua direita. Começaram a afirmar que o primeiro Senhor condividia não apenas o trono, mas também os ofícios com o segundo Senhor, Jesus ressuscitado. Mas então, dois senhores, não um só. E aqui vem a pergunta crucial e ao mesmo tempo delicadíssima. Paulo sabia que Jesus era Deus? Pergunta feita a queima-roupa. Paulo sabia que Jesus era Deus? É uma pergunta muito delicada para ser respondida com um simples sim ou com um simples não. Podemos afirmar que Paulo nunca realiza ou manda que se realize um culto tendo como objeto Jesus Cristo. Paulo sempre dirige as suas ações de graças e as suas súplicas e pedidos a Deus, entendido por Deus, Deus Pai. Por outro lado, os judeus, que na grande maioria contradisseram a Paulo e não perderam nenhuma ocasião para chamar-lhe atenção, para censurá-lo, jamais afirmaram, como fizeram com relação à lei, que Paulo atentasse contra o Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante dele. Com isto que acabo de dizer, se pode tirar uma conclusão. Se Paulo tivesse manifestado a divindade de Jesus, tivesse dito Jesus é Deus, é de se esperar que a oposição gritasse enormemente que Paulo não só estava indo contrariamente à lei, mas estava pregando um diteísmo, não mais o monoteísmo rígido de Israel. Dois deuses, não um Deus apenas. E isto não fizeram. Bem, como conclusão, eu posso dizer que a cristologia, na época de Paulo, andava alta. E Paulo chama Jesus o Senhor. E Senhor é o título de Deus no Antigo Testamento, na tradução dos 70, Kyrios. E Paulo se consagra inteiramente ao Senhor Jesus, Filho de Deus. Paulo sabia que a cristologia era alta e ainda se elevava. Uns 25 anos depois da sua morte, ela estaria superada pelos textos explícitos do quarto evangelho. Jesus diz a Felipe: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se não crerdes que eu sou, nome divino, morrereis nos vossos pecados. E no final do Evangelho mostra Tomé de joelhos diante dele, Cristo, afirmando: meu Senhor e meu Deus. Paulo conhecia estas coisas. Paulo sabia que a cristologia haveria de afirmar uns 20 ou 25 anos depois da sua morte que Jesus era Deus de Deus. E se soubesse, teria aprovado? Eis as questões que absolutamente ficam sem resposta. No entanto, para Paulo, Jesus era o Filho de Deus e deveria ser venerado como tal, a ele consagrando-se cada um de corpo e de alma. É o que eu posso dizer a respeito da exaltação de Cristo para Paulo nos anos 40, 50 do seu apostolado missionário e da sua concepção a respeito de quem era o seu Senhor, a quem havia devotado toda a vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Continuando, o seu credo era o Deus de Jesus Cristo morto e ressuscitado, exaltado em glória, doador do Espírito Santo. Sim, Paulo tem uma pneumatologia, isto é, uma concepção do Espírito distinta dos outros evangelistas e, sobretudo, distinta de Lucas. Para Paulo, é o Espírito de Deus que Jesus, não Deus diretamente, o Pai, mas Jesus dispensa a todos aqueles que se consagram inteiramente a Ele. E é este Espírito que faz com que cada um experimente no íntimo de si e no fundo do coração o que significa ser filho de Deus, experimentando alguma coisa das alegrias celestiais e dos transportes dos filhos de Deus. Finalmente, um Senhor exaltado em glória, doador do Espírito, que viria nos últimos tempos a julgar os vivos e os mortos. Isto é, por ocasião de sua parousia, colocando ele próprio um final, ou um ponto final na história da salvação. Este era o Cristo que Paulo anunciava nas cidades por onde peregrinava e nas pequenas comunidades que dentro destas cidades fundava. Falta falar ainda dos colaboradores de Paulo e de Paulo como escritor epistolário. Sobre estes assuntos nós voltaremos no próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.